Então vamos iniciar nossa reunião pedindo amparo, força, destreza, habilidade, equilíbrio para enfrentar as dificuldades e os desafios da vida terrena. Pedimos então aos espíritos superiores, aos espíritos do bem, que nos protejam e nos fortaleçam contra os males que podem e irão apresentar-se diante de nós na nossa vida cotidiana, a fim de que nós possamos tomar a melhor decisão, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. Muito obrigado. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti lhe confiou a piedade divina, me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Então está no capítulo: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se o princípio da reencarnação, expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, não podia suceder o mesmo nesta passagem de São Mateus, que é inequívoca. É ele mesmo, o Elias, que deve vir. Não há aí nem figura, nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Que significam essas palavras, uma vez que João Batista vivia ainda naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Ora, João não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Depois ele ajunta: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Estas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, dizem claramente que todo o mundo não estava em condições de compreender certas verdades. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus, vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Esta passagem de Isaías também é bem explícita. Aqueles do vosso povo
que se tenham feito morrer viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espírito, ele teria dito: vivem ainda e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicariam uma interrupção na vida da alma, no sentido de regeneração moral. Elas seriam a negação das penas eternas, uma vez que estabelecem em princípio que todos aqueles que estão mortos reviverão. Mas quando o homem está morto uma vez que seu corpo, separado do seu espírito, está consumido, em que se torna ele? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que a minha transformação chegue. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate, até aquele em que me chegue alguma transformação. Quando o homem está morto, ele vive sempre, terminando os dias de vida existente, terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se isso é possível. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Quer dizer, eu retornarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Nessa guerra em que encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua transformação, quer dizer, se resigna. Na versão grega, eu esperarei, parece antes se aplicar à nova existência. Quando minha existência terrestre se findar, eu esperarei, porque a ela retornarei. Job parece se colocar depois da sua morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que ali ele esperará seu retorno. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Essas palavras constituirão um dia autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem preconceitos. Mas a essa autoridade do ponto de vista religioso vem-se acrescentar do ponto de vista filosófico a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar dos efeitos à causa, a reencarnação parece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade. Uma palavra, como uma lei natural.
ela se revela por seus resultados. De um modo, pode-se dizer, material, como um motor escondido se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque está sobre a terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida representa. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. Por isso deram lugar a interpretações tão contraditórias. Este princípio é a chave que lhe deve restituir seu verdadeiro sentido. Então aqui, estamos no capítulo Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então aqui ele está falando da necessidade de aceitar a reencarnação, que isso é uma necessidade para regeneração espiritual. Porque é necessário que tenha a reencarnação para ter ou possibilitar a alma se regenerar e se transformar para o melhor. Agora, isso vai significar que a pessoa ela terá mais saúde, ela terá mais riquezas materiais, ela terá uma vida melhor? Não. Isso não significa isso. A lei universal, ou a lei divina, Deus não se envolve. Mas é a diferença entre as pessoas. Existem milionários bons, honestos, existem milionários desonestos, ruins, existem pobres desonestos, ruins e existem pobres bons. Isso não vai fazer com que tu tenha as graças na vida terrena. Pode ser que sim, pode ser que não. O que essa regeneração moral e que é mental do espírito e da consciência de cada indivíduo vai fazer com que tu tenha um equilíbrio, uma fé para enfrentar os desafios postos na sua vida terrena. E isso pode trazer alegrias, satisfações, uma boa vida, mas ela não garante isso. Não adianta chegar e dizer: Deus, Jesus, me dá isso, me dá aquilo, coisas materiais, porque não é para isso que se aplica. Tu tem que agradecer, tu tem que pedir com que ele te dê força, te dê energia para tentar conquistar essas coisas e não pedir elas, porque senão fica alguma relação de troca. E a religião não é uma relação de troca, tu não vai receber nada da religião. Deus não vai te dar absolutamente nada, porque as leis universais já foram criadas. Não adianta gritar o nome de Deus, 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 se não for somente para te fortalecer para os desafios, obstáculos que devem ser enfrentados na vida terrena, na tua vida, conforme tu nasceu, conforme a posição que tu está hoje. De resto, não tem efeito algum. Por quê? Porque existe o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio impede que qualquer força superior venha intervir. Só em casos excepcionais, mas que não acontecem no dia a dia. Agora,
Se tu utilizar a religião para a fé, para ter um equilíbrio, para ter uma saúde mental, para ter uma força, isso pode te ajudar em momentos de necessidade. Isso pode trazer valores fundamentais e bons que vão te trazer um retorno positivo para a tua vida. Caso contrário, não serve absolutamente nada. Não adianta tu frequentar. Primeiro, a religião é feita individualmente. Quando tu procuras um centro, uma congregação religiosa, uma igreja, tu vai para dar um caminho, para te auxiliar. Mas em tese não é necessário. Mas para aqueles que precisam manter aquela constância na vida, porque a vida não retrocede, ela só vai para frente. Então, muitas pessoas, e é bom tu ir de vez em quando naqueles locais que vão te fazer bem. Agora, tu não pode frequentar locais ditos, entre aspas, religiosos que vão te colocar para baixo, ou que vão te enganar. A religião não vai te trazer, não vai te dar bens materiais. Ela tá ali para te fortalecer e para te ser uma pessoa melhor. Agora, a religião recebe e dá nada de material. Ela não espera que tu dê nada. Ali é uma caridade que pessoas estão fazendo. O que tu pode fazer é ajudar. Se precisa financeiramente ajudar aquela congregação a se manter, a pagar água, a luz, o soldo das pessoas ali, o salário daquelas pessoas que estão trabalhando, tudo bem. Mais que isso é desnecessário. Não é? Porque a caridade tu faz para as pessoas, tu não faz para congregações religiosas. Então, se tu quer fazer uma caridade, por isso que aqui ele disse. O que ele coloca aqui? Deixa eu ver se eu sair já. Deixa eu ver. Cadê? Ele diz aqui. Tem uma parte aqui que ele diz que ele fala da caridade e da resignação. Tu aceitar e fazer o melhor com o que tu tem hoje, das tuas possibilidades. Quem tem mais responsabilidade. Quem tem menos, tem menos responsabilidade. Agora vai ser cobrado do mesmo jeito. Depois ele fala. Bom, agora eu perdi aqui. Daqui a pouco eu acho. Bom, então é isso. Retornando. Vamos ver aqui. Tá, aqui ele fala da tua transformação. Aqui ele só fala daquela questão envolvendo a ressurreição, a interpretação religiosa da ressurreição dos apóstolos. Isso aqui não é necessário. Então, por isso que ele diz a importância da reencarnação, porque se não existisse a reencarnação, não teria propósito tu ter nascido. Porque se tu vai nascer para morrer e tudo acaba, e a tua consciência, o teu espírito, a tua alma acabam, não tem por que tu ter nascido. Ah, não, mas nasceu durante o período, tá, e o resto tudo se perdeu para a eternidade. Então não tem, não é inteligente isso aí. Então por isso que a reencarnação é necessária e ela é real. Porque senão não tem por que um ser inteligente nascer, uma pessoa nascer, um animal inteligente, que nem é um ser humano. Não teria necessidade de existir. Mas tem por causa que tem uma causa inteligente, há uma explicação.
Há um motivo, e o motivo é o melhoramento, é a regeneração moral, é a conduta. Então é isso aqui. Depois tinha outra parte, mas eu não estou achando agora aqui. É a chave. Então ele diz que isso aqui é o verdadeiro sentido. A reencarnação, na verdade, ela dá o sentido da vida. Porque senão tudo ia se acabar. Então não teria por que um ser inteligente nascer na Terra para ficar durante 50, 60, 80 anos vivo e depois tudo desaparecer, toda aquela alma e toda aquela consciência desaparecer totalmente. Não faria sentido. Então que não fizesse, que no planeta Terra só nascessem animais, ou nem isso. Então eu vou ficar por aqui nessa parte. Depois vamos ler aqui um pouquinho, que é importante. Vamos ler. Destes ao animal o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele com isso maquinalmente se conforma. Mas ao homem, além desse instinto, destes a inteligência e a razão, destes também a liberdade de observar ou infringir aquelas de vossas leis que lhe concernem pessoalmente, quer dizer, de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Então, é uma questão de livre-arbítrio. Não, eu quero fazer o bem, então eu vou escolher o bem. Não vou fazer o mal, mesmo que eu possa, que eu tenha alguma situação. Todas as pessoas, desde uma criança, sabe se ela está fazendo uma coisa errada ou não. Então é uma escolha pessoal. Não, eu vou escolher fazer sempre o bem, o certo. Ninguém pode pretestar ignorância de vossas leis, porque em vossa previdência paternal quisestes que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de culto nem de nações. Aqueles que a violam é porque vos desconhecem. Então é isso. Então, porque já está impregnado na própria alma, na própria consciência, e é natural de qualquer ser humano, ele já sabe o que é mal. Se ele fizer uma coisa ruim, ele sabe que é ruim. Ele tem consciência daquilo que é ruim. Se ele fizer uma coisa boa, ele sabe que é bom. Então é uma questão de escolha. Virá em que, segundo a vossa promessa, todos as praticarão. Então a incredulidade terá desaparecido. Todos vos reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reino de vossas leis será o vosso reino na terra. Dignai-vos, Senhor, apressar o seu advento, dando aos homens a luz necessária para conduzi-los ao caminho da verdade. Muito bonito isso aqui. Que assim seja. Pedir muita energia, muitas coisas boas, muitas realizações. Muito obrigado.